Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, Pastor Ricardo por aqui, mais uma vez chegando para a nossa leitura compartilhada. E hoje é o último dia, hoje é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, o livro que nos deu direcionamento por esses dias, também onde o Espírito Santo usou como instrumento para poder falar conosco. E eu quero te agradecer a sua participação, agradecer o seu empenho em ter ficado desde o primeiro capítulo junto conosco nessa leitura, nessa jornada do Espírito Santo. Você sabe, muitos teólogos chamam o livro de Atos como o livro do Espírito Santo, onde Deus vai falando e mostrando a ascensão da igreja, como a igreja deve ser, enfim, quais os comportamentos. Também insere dentro de todo o contexto o apóstolo Paulo e aí mostra a liderança dele crescendo, avançando e vai chegando, né? Vai chegando a várias situações e a vários locais. Eu quero te agradecer por ter participado junto com a gente dessa empreitada, dessa jornada. Mas hoje nós temos ainda a leitura do capítulo 28 e o texto está dizendo o seguinte: uma vez em Creta descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e os curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos o suprimento de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que os tinham por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e a 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, eu pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhe deu explicações, ele lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Disseram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois que Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a esse povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria.
Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, pois eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Esse é o relato final desse livro maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o final dessa jornada também, né? Um trecho, na verdade, da história de Paulo já em Roma, onde ali ele pôde alugar uma casa e ali pôde ensinar, discipular, evangelizar pessoas. Ele teve uma preocupação em procurar os judeus para explicar para eles o motivo dele estar ali como um preso contra o judaísmo, um preso contra a lei judaica, e ele faz isso. É interessante que o comecinho do capítulo 28, Paulo chega a Malta. Você conhece essa história, creio nisso, que há um naufrágio e o naufrágio leva Paulo até essa cidade. Quando ele chega nessa cidade e o povo recebe muito bem do apóstolo Paulo, eles fazem uma fogueira ali para se aquecer do frio do mar, do frio que estava ali, uma fogueira gruda o apóstolo Paulo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei, nada do que é ruim não pode ficar pior. Ele está saindo de um naufrágio, agora uma víbora o ataca. Mas aí Deus também é fiel, porque Deus dá livramento ao apóstolo Paulo, tanto do naufrágio quanto da víbora, e ele continua ali. E você vê, como mais uma vez, como é o coração das pessoas. Em um instante, as pessoas estavam dizendo o seguinte: provavelmente deve ser um assassino esse homem. É o versículo 4. Certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas aí o Paulo sacode a mão, a víbora cai, e na situação seguinte o povo está dizendo que ele era um homem escolhido por Deus, abençoado por Deus, um homem muito importante, porque Deus privou ele daquela morte. Então as pessoas têm um coração que oscila. O coração do apóstolo Paulo permaneceu fiel a Deus, permaneceu firme nas promessas, nos propósitos, permaneceu firme à missão, por isso ele chega até Roma. E na sequência nós vamos entender e aprender com outros textos, com outros livros, a sua trajetória ali em Roma até a sua morte, até ali o seu martírio. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu te agradeço pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua dedicação com Deus, com a palavra dele, e que o Senhor te abençoe. Voltamos agora, aguardo nos seus comentários aí, além da sua visão desse capítulo final, também sugestões para próximos vídeos, para outras leituras, enfim, para aquilo que você deseja e quer nos levar também a entender que é importante para a Jubrac e para esse canal. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tamo junto e até mais.